Vamos lá para a nossa noite maravilhosa, onde nós estaremos aqui muito conectadas e com muitas intencionalidades no que viemos e no que Deus tem nos conduzido para a nossa vida. Eu trago para vocês mais um momento onde a gente vai falar de autoconhecimento, de comunicação, de conexão, e eu vou pedir para que vocês participem intensamente, abrindo o chat, e escrevendo no chat. Eu estou com o chat aberto aqui, tá? Eu estou com a tela aqui do lado também, mas se vocês puderem abrir o microfone e se colocar, abrir câmera e se colocar também, gente, vai ser bem bacana, tá? Porque eu acredito que um treinamento, ele tem que estar muito conectado com todas que estão participando nele, tudo bem? Então, vamos lá, meninas. Como vocês estão chegando hoje aqui? Todo mundo ficou, né? Eu falei isso no outro treinamento, todo mundo foi para o spa hoje, segundona, hoje é o dia de me cuidar, dia de ficar tranquila, mais linda e maravilhosa do que eu já sou, daquilo que Deus me proporciona a ser, e aí eu só fiquei esperando o horário agora das 20 horas para entrar no treinamento da Bela. Ou será que a gente já teve várias jornadas aí no nosso dia? Quem é que pode falar para a gente como é que está chegando aqui nesse momento? Olha, já colocaram aqui, ó, dia de me organizar e atender as clientes. Olha, ali, se colocou aqui para a gente. Quem mais? Dia de plantãozinho. Oi, amada, pode falar. Janaína, pode falar? Janaína, você está com o microfone aberto. Você quer falar para a gente como é que você chega aqui no treinamento? Dia de plantão. Aí, 5 da manhã, estou voltando agora. Olha que maravilha! E aí se conectou para não perder essa oportunidade que a gente tem de conexão. Muito bem, Janaína, obrigada, viu? Exatamente. Que Deus abençoe a sua vida. Amém, a sua também. Amém. Vamos lá, gente. A Cíntia coloca dia de organização para atender as clientes. A Janaína, dia de plantão, estou no ônibus. Meninas, então o nosso dia, ele tem vários afazeres e a gente se comunica. Olha lá, a Maria Lúcia colocou, trabalhei bastante hoje, né? E aí eu falo que esse momento que nós estamos aqui é mais um momento de agregar à vida aquilo que Deus nos proporciona. E o que nós temos da Bela e para a Bela, meninas? Vocês já pararam para pensar nisso? Eu coloquei aqui, ó, vocês estão conseguindo ver o meu slide aí? Quem não se conhece, vende preço, quem se conhece, vende propósito, todo mundo? A gente está junto aí nos slides, gente, alguém pode falar um joinha aí para mim? Tela compartilhada, obrigada, Cíntia, tá joia, meninas. Meninas, como é que vocês interagem, né, com uma cliente de vocês, na hora que vocês vão falar a respeito da Bela? Na hora que vocês vão falar a respeito das joias de propósito que nós temos. Vocês conhecem as histórias, os propósitos das joias? Quem conhece aqui? Quem pode dar um joinha aqui? Quem já ouviu a Ju contando a respeito de cada joia de propósito que ela cria, que ela desenvolve, e contando toda a história dela? Conhece, Janaína? Janaína está lá no busão, ó. Olha lá, a Janaína já falou assim, já ouvi sim, algumas delas, Jaqueline também. É isso, meninos, é isso que nos diferencia. Eu estou com uma aqui, ó, ore, espere e confie. Todas já viram essa joia com propósito da Bela? Ela é maravilhosa e ela carrega um significado tremendo, meninas. Eu preciso
me diferenciar das outras joias que existem no mercado, porque a gente não vende, né, a nossa joia só pelo preço e pelo valor dela. A gente transforma vidas. A gente reconhece e vende propósito na vida de pessoas. Nós estamos sendo usadas por Deus para estarmos nesse negócio, com muito propósito. Eu, a cada momento, a cada instante, a cada dia, né, que a Ju compartilha com a gente um devocional, eu fico maravilhada, que eu falo assim, como eu sou cuidada pela Dabela. Meninas, eu estou há 3 meses na Dabela, e eu já tenho uma transformação tremenda na minha vida. É grandioso o que Deus tem feito, realmente, com o negócio da Dabela na minha vida. Porque eu não viso somente os ganhos, mas eu viso o momento que eu estou com as pessoas, o momento em falar em Deus, o momento em falar em transformação, e que essa transformação gera valores para as pessoas, tanto para aquelas que estão vendendo, como a gente, que somos empreendedoras, como para aquelas meninas se empoderando das peças que elas estão adquirindo, que elas estão comprando. E aí eu trago para vocês como é que nós nos comunicamos. Como é que tem sido a nossa comunicação? A gente se comunica pela fala, a gente se comunica pela parte corporal, a gente se comunica pelo olhar, a gente se comunica da forma como a gente trata o outro, quando a gente coloca a mão no outro ou pede licença para o outro para falar, para entrar em contato e se comunicar. Quando eu falo a respeito disso, eu estou falando de uma postura de crescimento. E é onde eu trago para vocês, aonde vocês precisam ter aí um caderninho para insights, para que vocês possam fazer algumas anotações. Em relação à participação, eu preciso que vocês participem. E eu preciso também que vocês se concentrem e deem opinião e atenção com essa nossa jornada. Porque nós não vendemos apenas joias, nós nos comunicamos com propósito, valores e aquilo que acreditamos. A gente se reconhece nisso, meninas? Quem consegue dar uns emojis aí para gente, para falar se sim, se não, ou a gente não consegue entender quais são os valores e quais são os propósitos que nós temos? O que vocês acham? Qual é a opinião de vocês? Vamos lá no chat, meninas, que eu estou lendo aqui também. Quem quiser falar também, fique à vontade. Cada peça, gente, carrega mais que uma beleza, ela carrega uma história, ela carrega uma fé, ela carrega significado. E todas as peças têm esse significado. Como é que a gente está se comunicando realmente para falar a respeito das joias da Dabela? E aí eu trago para vocês, então, os 3 Cs. Conhecer-se, a base da nossa confiança, o comunicar-se, a expressão do valor que nós temos, e o conciliar, o alinhamento que fecha a venda. O conhecer-se, meninas, a venda começa bem antes de a gente abrir a boca. Ela começa na clareza do propósito e do valor que nós temos. Se você duvida do propósito do cliente, o cliente duvidará do preço também. Saiu. Aperta. Eu não apertei nada, Natália. O que eu peguei já coisou. Eu não sei como é que você acha que é tudo eu. O autoconhecimento é um espelho que reflete a segurança da sua marca. Meninas, vocês já foram e já fizeram um teste para fazer uma venda de uma peça nova? A Ju mostrou para a gente maravilhosamente, né, na semana anterior aí, peças lindas, novas. Como é que a gente vai oferecer essas peças? A gente já fez esse tratamento no espelho? Quem já fez esse teste? Compartilha com a gente. Abre o microfone e coloca no chat. Olha lá, a Janânia colocou assim, ó, eu acho que não estou me comunicando muito bem, pois quase não investi comprando as semijoias para mim. Gostaria e vou trabalhar nisso, eu ainda não fiz. Olha, Janaína, muito bom você trazer isso, viu? Vou compartilhar para vocês
o que aconteceu comigo esse mês. Esse mês eu gerei um voucher grande de 2 meses, gente, e eu amei, que é as nossas premiações. Além da gente receber, né, a nossa comissão, o valor que está lá na tabela, a gente recebe o voucher ainda para a gente retirar em peças para a gente. E eu falo assim, a mulher, ela compra aquilo que a gente usa. Ela não só compra aquilo que está na maleta. Todas as peças da Dabella que eu já usei, eu já tive pedidos. A Elizabeth está concordando comigo. E aí, a pessoa, hoje eu fui oferecer, e eu fui falar para uma pessoa que eu trabalho com semijoias, eu falei das características dessas semijoias, eu falei das joias com propósito, eu falei para a pessoa o que era, e ela falou assim para mim, você está usando as joias, o que você usa é da marca Dabella? Eu falei, sim. Ela falou assim para mim, eu já ouvi falar a respeito da marca. Eu estou aqui na casa da minha mãe, em Lins, né? É uma cidadezinha pequenininha do interior de São Paulo. E às vezes, meninas, ela nem ouviu, mas da forma como eu falei, da forma como eu vendia joias, sem mostrar, só mostrando o que eu estava no estabelecimento, né? Eu fui comprar algumas coisas junto com a minha mãe e com meus filhos, e aí, da forma como eu falei, ela até falou assim, eu já ouvia falar a respeito dessa marca. Eu falei de onde era ela, eu falei um pouco da história dela também, e aí, ela, quem falou para mim, pega o meu contato do WhatsApp, porque aí você pode me mandar o que você tem. Eu falei para ela que eu tinha um link onde eu tinha todas as joias da minha maleta, que ela poderia ver. Eu olhei para ela e eu falei para ela, eu falei assim, olha, você tem muito bom gosto, estou vendo que você gosta muito de semijoias. E aí ela falou assim para mim, são caras, né? Aí eu falei assim, olha, o valor, ele é muito proporcional àquilo que ela propõe para você. E é maravilhoso. E ela já viu o link, gente, ela acabou de me responder faz acho que uns 15 minutinhos, e ela falou assim, olha, são peças lindas, e o valor tá muito bom em relação a tudo aquilo realmente que você falou que a joia proporciona para gente. Então, primeiramente, eu vendi as joias antes de mostrar a peça, ela só viu a peça que estava em mim. Então, quando a gente realmente tem um propósito e a gente acredita nesse propósito, nenhum cliente vai duvidar, porque você é aquilo que você vende, é aquilo que você acredita. E aí, eu retirei voucher, e assim, eu escolhi, gente, a dedo, cada peça, coloquei, me vi no espelho, né? Eu tô com a Dabella, tô aqui com a Dabella, tô com a Dabella aqui também, não sei se vocês estão conseguindo ver, tô aqui também. Tirei a minha árvore da vida, porque ela estava aqui, mas a minha blusa ia pegar bem em cima. Eu falei, a árvore da vida está atrapalhando agora. E eu falei assim, a gente precisa realmente viver o propósito que Deus tem nos colocado e ser realmente essa presença na vida das pessoas. Eu preciso acreditar naquilo que eu faço, naquilo que eu vendo, para aí sim o cliente acreditar em mim e não ter dúvida daquilo. Eu recebi a minha maleta, gente, 3 dias atrás, e aí eu fiz todo um post, né, e encaminhei para as minhas clientes, e eu já fiz 4 vendas sem a cliente pegar a peça na mão, só com aquilo que ela viu nas imagens. Então, tinha, né, as peças, as imagens da peça, o propósito, a história, e aí tinha o valor. E eu já colocava para ela todas as informações possíveis que ela precisava ter. Isso é uma forma de comunicação, meninas. E assim, eu mal tirei as peças, né, que chegaram para mim e organizei na maleta. Não deu tempo. Eu já separei, então, 4 unidades, né, que já foram escolhidas, e aí eu vou entregar essa semana, eu sou de Marília, eu voltando para Marília, eu já vou entregar para as meninas. Mas como é que se vende dessa forma? É a forma como a gente se comunica, né? E eu estou, gente, buscando essas estratégias de acordo com os clientes que vocês têm. Olha, deixa eu ver aqui no chat. Ô, Laura, Oi. isso que você colocou aqui é fantástico, essa frase, assim, eu estou lendo ela várias vezes, porque às vezes a gente que é da área, né, você é psicóloga, eu sou psicanalista, não sei se a Raika está aí,
a gente fica muito no nosso automático, né? A gente vê, mas a gente não tem consciência do que a gente está vendo, ouvindo ou lendo, né? Então, se você duvida do seu propósito, o cliente duvidará do seu preço. Isso é fato. O que o autoconhecimento... O autoconhecimento é o espelho que reflete a segurança da sua marca. Fantástico. Essa frase é uma frase que eu acho que a gente poderia colocar ali, do lado do espelho, para a gente ver todos os dias, viu, Laura? Muito bom. Sim, Ana. E eu falo que nós temos que ser transparentes com os nossos clientes. A gente, pessoal, quando a gente não imprime uma verdade, isso não é reconhecido. Eu não sei se vocês já tiveram a impressão, assim, quando alguém está falando alguma coisa para a gente, mas a pessoa ela não está sendo justa nas suas palavras, a gente reconhece isso no momento, você fala, nossa, que comunicação estranha, que fala, que me deixou na dúvida realmente se eu confio ou não confio na pessoa, né? Então, eu falo assim, nós precisamos nos conhecer, primeiramente, para realmente refletir toda essa segurança que nós temos. Eu estou conhecendo e reconhecendo a marca da Dabella? Eu conheço qual é o propósito, a história da Dabella? Meninas, eu não estou falando no sentido de decorar histórias, né? A Ana, esse final de semana, a Ana quem fez a entrega, né, das minhas joias, gente, eu fico assim, né, numa animação, falando, ai, será que já chegou? Será que não? E a Ana, né, não veio pelo correio, a Ana quem trouxe, e eu estava aqui na minha mãe, e meu marido passou lá na casa dela para pegar. E aí ele chegou aqui em Lins, ele me entregou as peças, aí ele falou assim, nossa, só um beijinho? Aí eu só dei um beijinho rapidinho, assim, eu estava doida para abrir o pacote, para ver as peças que vieram, né? Veio o meu óculos, gente, que chique. Eu vou colocar o meu óculos para vocês verem. Ai, gente, eu fiquei muito gata. Olha, mas que tudo o óculos. Não sei se vocês já chegaram aí, mas eu ganhei, né? Na promoção desse mês que vocês fizeram, né? Se vendesse mais de 3 mil reais, batesse os 3 mil, acho que foi isso. Né, ganhava o óculos, e eu ganhei, gente, ai, que maravilhoso. E aí, eu falei, nossa, como eu vou vender isso? Né? Agora eu conheço porque eu tenho, gente. Eu tenho, eu vou usar, e aí a minha cliente vai me ver com o meu negócio, porque eu sou o negócio da Dabella. Então, eu realmente preciso me vestir da Dabella, realmente para ser reconhecida, meninas. Vocês estão conseguindo se conectar com esse tipo de espelhamento e de autoconhecimento, quando eu falo que nós somos e nós temos o valor que temos, e precisamos imprimir isso com clareza, mostrando o que de melhor nós temos, né? E aí a Janaína coloca aqui que ela precisa, e é isso mesmo, Janaína, vende aí para você ganhar os seus vouchers, para você tirar para você. E meninas, a hora que eu peguei, eu falei assim, gente, eu mereço tudo isso. E aí eu peguei umas coisas maravilhosas, essa pulseira aqui, eu estava apaixonada por ela, meninas. Olha que coisa linda, olha que coisa grandiosa. E aí eu falei assim, não, eu vou pegar as melhores peças, porque eu mereço tudo isso, né? A minha cliente merece ver o que tem de melhor, né? Tem a filha amada, maravilhosa, a primeira peça, né, que chegou com um valor mais agregado foi a filha amada. Aí eu olhei e falei para a Ana, eu falei assim, nossa, Ana, a minha mentora aí, né, a Ana que me apresentou as joias da Bela, a Ana que abriu aí o espaço para realmente eu poder fazer parte dessa grande família, e aí a Ana me contou a história, né, da filha amada, eu falei assim, nossa, que grandiosidade, gente, eu ofereci uma vez a peça, e eu vendi a peça, então, assim, foi grandioso. A hora que eu recebi todas as peças, meu marido falou assim, amor, a Ana falou a respeito, né, do encontro que vocês terão, tal, e aí eu falei, falou, e ela me contou, começou a contar algumas histórias que a Ana, né, falou a respeito da Dabella para ele, e ele sabendo que eu faço parte, que eu sou empreendedora, ele me contou o que a Ana falou para ele no final de semana. Não vou falar, vou deixar todo mundo com curiosidades.
Mas a Ana me falou dos óculos, a Ana, né, falou para o meu marido, falou do nosso encontro, né, que eu espero que vocês possam estar presentes, que a gente se encontre. Então, assim, ele já veio, parecia que ele estava me vendendo o nosso encontro, e ele foi impactado pela Ana. Então, eu falo que quando a gente acredita realmente no que nós temos, no que nós somos, e o propósito que temos, a gente imprime realmente a marca daquilo que a gente está vendendo, meninas. E aí, eu tenho algumas perguntas disparadoras para vocês, para que vocês possam refletir, tá bom? Se vocês quiserem responder alguma delas, colocando lá no chat ou abrindo o microfone, fiquem à vontade, meninas. Você consegue descrever sua essência em 3 palavras? Qual que é a sua essência? Qual que é o meu propósito de vida? O que eu carrego impresso na minha vida, na minha fala, no meu rosto, no meu dia a dia, no meu tom de voz? Qual que é a minha essência? Já pararam para pensar nisso, meninas? Muitas vezes a gente se liga no automático e aí a gente não consegue entrar em contato com algumas perguntas que são norteadoras do nosso caminhar, da nossa trajetória. Vocês já pararam para pensar o que torna a sua marca diferente de tantas as outras? Qual é a diferença da marca da Bela? Vocês têm a resposta? Quando vocês falam do negócio da Bela, vocês conseguem transmitir paixão ou apenas informação? Fala dos 3 anos de garantia, fala que é antialérgico, fala que é banho ouro, banho prata. O que mais, gente? Vocês só dão informações ou vocês conseguem realmente transmitir a paixão que vocês têm pelo negócio que vocês imprimem? A sua imagem, as suas palavras e as suas atitudes, elas estão se comunicando com toda essa mensagem? Ó, a Mônica colocou propósito, qualidade, exclusividade. Ai, que lindo. Gente, a Mônica, ela é muito empoderada, ela é fantástica, essa mulher. Ô, Mônica, eu preciso te conhecer pessoalmente, viu? Você me encanta. Aí, ela já Laura, colocou. deixa eu te contar, eu não conhecia ela pessoalmente, né? Aí eu estava lá na empresa, fiquei 10 dias, e ela chegou. Eu falei, meu Deus, como você é alta! É engraçado, Além né? disso tudo, ela é alta. Ela é linda, é alta. Nossa, Porque ainda bem que ó, não economizou na altura, gente. linda. Ela é linda, ela estava no primeiro treinamento, a hora que ela apareceu na câmera, eu falei, gente, que mulher mais empoderada, que mulher absoluta, que mulher linda. E eu falo que, assim, a gente tem que imprimir realmente a nossa marca antes de abrir a boca, gente, porque a nossa imagem, ela nos comunica, né? Nós estamos tendo vários treinamentos, e aí a semana retrasada também tivemos da automaquiagem. Ai, foi fantástico, gente, me deu várias dicas, aprendi muita coisa, e assim, é maravilhoso isso. Eu nunca vi uma empresa que trabalha em prol da sua colaboradora, da sua empreendedora. Nós somos uma família, né? Eu já ouvi muito as pessoas falando por aí, ai, empresa não é família. Gente, eu não concordo com isso. Eu passo muito tempo no meu trabalho. Eu dou o meu tempo, a minha vida. Eu escolho o trabalho que eu quero estar. Eu amo o que eu faço. E aí, eu acho que é um tempo desperdiçado quando a outra pessoa fala, ai, não, mas trabalho não é família. É sim, a partir do momento que você considere, que você cuida daquilo que você tem. Olha como nós somos cuidados pela Arabella, olha quanto zelo. A semana passada, eu estava fechando, né, eu estava entregando a minha maleta, estava fazendo novos pedidos, e aí eu estava conversando com as meninas, maravilhosas, quanto cuidado, eu mandava a mensagem, ela respondia com carinho, com delicadeza, ela não estava só me atendendo, ela estava atendendo mais pessoas. Quantas pessoas essas meninas não atendem por dia? E aí eu consigo reconhecer o zelo que o Senhor tem tido realmente com o nosso propósito estando aqui na Dabela.
O quanto cuidado. E eu falo assim, olha, que quem é cuidado sabe cuidar. Você tem aquilo que você pode fornecer para o outro. E isso é grandioso, isso é maravilhoso. A gente não está trabalhando em prol, né, de um valor, de uma comissão, meninas. A gente está trabalhando em prol a vidas humanas. A gente precisa de mais humanidade. Então, quando a gente fala assim, olha, eu reconheço os pontos fortes que eu tenho na venda com propósito, que eu faço e que eu estou na presença do Senhor, nada bela, eu consigo realmente imprimir todo o significado e toda a verdade que eu tenho. Então, eu vou perguntar para vocês, o que é que mais impede vocês hoje de vender? Medo, insegurança ou falta de estratégia? Já pararam para pensar a respeito disso? Quem está conseguindo bombar aí em vendas? Quem está conseguindo alcançar vidas através das nossas joias com propósito? Com o outro, para ouvir um pouco a história do outro, além de vender as nossas joias com propósito. Ontem eu fui num estabelecimento e fiz, né, algumas vendas, e eu ouvi a história que a pessoa estava me falando, né, mas com muita atenção, muita percepção realmente, né, e respeito. A Moni colocou, eu não perco venda com o meu atendimento. Para mim, não vender só se a cliente não tiver recurso mesmo para comprar. A história de cada peça já vende. Isso aí, Moni, é verdade. E aí, a história de cada peça, ela está impressa realmente no significado dela. Só que quem é a percursora dessa história somos nós enquanto empreendedoras. Por isso que nós temos que atingir e conhecer, né, o nosso próprio negócio. Quem não se conhece, vende preço. Quem se conhece, vende propósito. A gente vende o quê, meninas? Propósito? Moni, pode falar, amada? Ô, Laura, Ana, o que que acontece? Tem muitas meninas que elas ficam desmotivadas. E às vezes elas não conseguem vender para determinado cliente. Tem clientes que são sem noção, que vão falar, nossa, mas essa joia é muito cara. Mas não é que são caras, é porque ela não tem o recurso, que eu tenho certeza, se aquela pessoa tivesse o recurso para comprar a joia naquele momento, ela iria comprar. Porque, querendo ou não, quando nós contamos a história da peça, vira um objeto de desejo, porque aquela pessoa quer ter aquela peça, e quer olhar e se lembrar o significado dela. Então, eu me deparo com muitas meninas, até mesmo do meu time, que às vezes ficam desmotivadas porque não conseguem bater as metas que elas fazem para elas. Mas o que eu tento colocar para elas entender é que o problema não está na venda delas, está no cliente que talvez não tenha aquele recurso no momento. Então, a gente tem que fazer o quê? Ir para a próxima cliente. É a regrinha do sim, né? O não nós já tem, a partir do momento que nós já acorda, nós já tem um não preparado ali de um cliente. Então, nós temos que ir em busca só do sim mesmo. Então, eu não sei, né? Às vezes tem meninas aqui que estão desmotivadas porque não conseguem bater metas, não conseguem ganhar uma premiação maior, mas tem que entender que, às vezes, a gente foca em quem está ao nosso redor. Aí é o famoso conto da galinha e da águia, né? A galinha, ela consegue olhar só o que está ali, ó, na altura dos seus olhos, mas a águia não, a águia vai além. As maiores vendas vai surgir para pessoas que nós não temos convívio. É sempre assim, então tem que destravar e ir em busca de pessoas que talvez você não tenha nenhum relacionamento e buscar uma oportunidade de mostrar sua maleta, é isso. Isso aí, Moni. E assim, meninas, Moni, é muito importante quando a gente também recebe não, a gente voltar a oferecer para a pessoa, falar da condição que a gente tem de pagamento, né, a partir de R$50, divide, se a gente gera um link, né, pedir para essa pessoa se organizar, e aí você oferecer novamente para ela, né, você ter um entendimento de que, nesse momento, ela não tem condições, mas ela merece ser cuidada, ela merece realmente. Pode falar, Moni. Oi, Laura, é a Grazi. Oi, Grazi. Não é Simone, não. Eu só vou complementar isso aí que você está falando. É exatamente assim, a gente tem que oferecer para todo mundo. Eu vejo que tem empreendedora
Inclusive, teve esse mês, ela falou, eu não estou conseguindo vender para o meu círculo de amigos, eu acho que não é bem exatamente isso que eu tenho que fazer. E os amigos são os últimos que compram da gente. Essa nossa jornada empreendedora, gente, não espere que seus amigos comprem de você. Hoje, graças a Deus, eu vendo muito bem e não são os meus amigos que compram de mim. Um dia, quem sabe, eles vão comprar, mas não são. Faz 1 ano e 4 meses que eu estou na Dabelo. Quem compra de mim são pessoas desconhecidas, que eu vou atrás, eu não espero o cliente vir até mim, eu vou atrás, eu chamo, eu comunico. Eu vejo que tem muitas também que falam, eu não consigo vender. Aí você pergunta, você já reagiu? Como a Dani Aguilar fala, você já reagiu hoje? Você já postou no seu status? Ainda não. Então vai postar. Porque a maioria das minhas vendas também, 80% das minhas vendas acontecem pelo status do WhatsApp, depois você sai para entregar, e aí sempre tem uma venda a mais, né, no caminho. Isso. Eu falo que o encantamento, ela começa pela imagem, mas a hora que você chega e você impacta com as peças em mãos, aí você realmente consegue gerar mais valor ainda e mais propósito, aonde a pessoa fala, nossa, eu já vou aproveitar então, eu vou presentear, eu preciso, eu tenho um aniversário, eu tenho isso, aquilo, e aí a venda acontece. Muito bom, Grazi. A gente está falando aqui da comunicação com propósito e propósito de vendas. A gente vai desenvolver também em outro momento, e a gente vai conversar um pouco a respeito de estratégias, o que cada um faz. Eu acredito que tem muito o entendimento do território onde eu moro, quem são os meus pares, né? Aonde é a minha socialização, aonde é a minha parte de lazer, aonde eu estou. Eu falo assim, que eu tenho uma maleta muito chique, que ela é toda dourada, e eu coloco as maletas da Dabelo lá. Eu não tenho só uma maleta da Dabelo, eu comprei mais, e aí eu monto, então assim, eu tenho o meu dourado numa maleta, eu tenho o meu prata numa maleta, então assim, eu estou buscando estratégias, e eu já chego com uma, né, gente, é uma bolsa, depois eu até mostro para vocês, ela tá aqui pertinho, é uma bolsa, só que ela é dourada. A hora que eu chego, né, no meu outro trabalho, eles já olham e falam assim, nossa, o que ela está trazendo? Porque já chama atenção. Então, a gente precisa já impactar o outro pelo olhar. A gente já se comunica através da nossa chegada. E muitas vezes eu não preciso falar, né? Olha, eu trouxe, né, as peças, estão aqui. Aí as pessoas já olham e falam, você deixa comigo? E aí eu já entrego, lógico, né? Sabendo para quem que eu estou entregando. Eu entrego, ainda eu falo, olha, estou entregando para você e busco com você. Não é para passar para mais ninguém, deixa que a próxima pessoa eu passo, né? Tem bastante gente lá no meu outro trabalho, e aí eu falo, não deixo, porque aí eu preciso me comunicar, eu preciso falar a respeito daquilo que eu estou vendendo, né? Daquilo que eu estou transmitindo. Senão a maleta ela só vai passando de mão em mão, gente. Lá são várias áreas, vai passando de mão em mão e nos setores e não tem propósito. Não fui eu quem passei. Não fui eu quem falei, só vai ser mais joias. E quantas joias não passaram por lá? Quantas peças, né, e maletas já não se passaram lá pelos departamentos, pelas áreas? Muito bom. Grazi, você quer complementar, minha querida? Não? Então tá joia. Obrigada, viu? Meninas, o comunicar-se de forma assertiva é expressar sua mensagem com clareza, respeito e segurança. Como é que vocês estão se comunicando? Como é que está a nossa autoestima quando eu falo isso, né? Olha, a Jurandir colocou, eu sou de Marabá, Pará, minha primeira maleta está chegando, estou aprendendo muito. Ai, você vai amar, minha querida, eu também fiquei muito entusiasmada com a minha primeira maleta. Ai, gente, olha, deixa eu contar uma verdade, porque eu sou da verdade, eu sou da transparência. A hora que falaram, né, da minha primeira maleta, tal, e aí falou, olha, o que mais ou menos, suas clientes, tal, eu vou preparar uma maleta, eu falei, ai, poxa, mas, né, não posso, né, escolher nesse primeiro momento. Eu falei assim, ai, vai me mandar coisa que não é tão bonita. Gente, a hora que chegou a maleta, eu fiquei apaixonada por tudo. Eu falei, nossa, essa primeira maleta que eu não escolhi, né, joia, peça por peça, já está dessa forma, imagina a segunda, terceira, quarta maleta que aí eu vou escolher. Aí a segunda maleta que eu escolhi, as pessoas falavam assim, nossa, Laura, que peça linda. Eu falava, fui eu quem escolhi. Aí eu me empoderava mais ainda, porque verdadeiramente tinha sido eu quem tinha escolhido a peça.
né? Então, olha só o quanto propósito e quanto a verdade a gente já está imprimindo só na forma como a cliente já fala para você, nossa, que peça linda, nossa, olha, né, ficou maravilhosa na minha mão, tal, e aí eu falando para a pessoa, fui eu quem escolhi, né? Então, eu falo assim, ó, a gente precisa imprimir as nossas verdades no nosso negócio. Eu separo a prata do ouro também, para ser mais direcionado ao gosto do cliente. E a constância de postar todos os dias, como a Grazi disse, gera frutos e vendas, muito bom. E como diz a Grazi, hoje na avenida de maior movimento é a internet, e ela está nas nossas mãos, literalmente. É verdade, meninas. Eu não tinha tido, né, a oportunidade de fazer essa estratégia, de separar peça por peça, colocar o propósito tal, e encaminhar para as minhas clientes. A hora que eu fiz, a hora que eu vi que eu vendi 4, né? Gente, eu vendi 4 peças em um dia, só com a imagem. Ninguém pegou a maleta, né? Eu não estou nem na minha cidade, eu vendo aqui na minha mãe também, né? Mas eu vendi, todo mundo que eu fiz as vendas, que eu fechei, foi da minha cidade, de Marília. E eu falei, gente, que fantástico isso. E aí eu agradeci, eu fiz uma mensagem, eu parabenizei a pessoa pela compra. Então, é isso que a gente precisa entender, assim, olha, não é só a venda, é a venda com propósito, e como é que eu estou tratando essa cliente, como é que eu estou cuidando dela. E eu falo assim, ó, quem é cuidada, cuida. Né? Então, se a gente olhar realmente para aquilo que a Dabella faz com a gente, fica fácil a gente vender. E aí, meninas, eu trouxe algumas perguntas disparadoras também, para que vocês possam refletir. Você fala mais das características ou dos benefícios da joia que vocês vendem? Você escuta a sua cliente ou apenas apresenta os produtos? Né? Eu falo que assim, eu não marco com ninguém, gente. Eu vou, faço, e aí, às vezes, me demanda um tempo grande, né, de uma cliente, porque realmente eu estou olhando com um propósito humano para essa pessoa. Essa pessoa, às vezes, ela está precisando é de atenção plena, ela está precisando conversar um pouco, ela está precisando de olho no olho, e aí ela acaba comprando uma peça, 2 peças, 3 peças, e aí ela sai bem, você sai bem, que você teve uma relação humana. Eu falo assim, que a maior necessidade do ser humano é de falar. E às vezes a gente está tão impregnado, né, as nossas redes sociais, e aí só fica lá com os dedinhos, que a gente não tem mais essa escutativa para o próximo. Olha lá, a Moni colocou, apresenta o propósito e depois escuta a cliente. É isso mesmo, Moni? É isso, meninas, a gente precisa entender que, assim, ó, a gente vende valor, a gente não vende preço, né? As suas redes sociais mostram apenas produtos ou contam histórias? Né? Hoje eu compartilhei o que a Ju encaminhou de vídeos. Vocês seguem, né, a Dabella? Vocês conseguem, né, ouvir o devocional? Vocês conseguem todos os rescadinhos que a Ju... Gente, vocês já pararam para pensar o tempo que a Ju se desprende para cuidar da gente? A Ana, a Alissa, todas as meninas que estão lá, e cada uma num cantinho, cada uma numa cidade, cada um num estado. Isso é fantástico, meninas, isso é grandioso. Eu falo assim que o mundo é de investidores e de empreendedores, e dá muito certo porque nós somos cuidados por pessoas que sabem cuidar com respeito, com carinho, e tem um propósito. A sua comunicação está inspirando confiança, meninas? Quando uma cliente diz, eu vou pensar, como é que você conduz essa conversa? Como é que você fala para essa cliente nesse momento? Você dá uma devolutiva para essa cliente? Você manda uma mensagem para ela? Às vezes você nem conhece a cliente, você pega o contato dessa cliente, você fala, olha, deixa eu anotar o seu contato e eu encaminho para você. E aí você pega a imagem, pega o valor, coloca a história, encaminha para ela e fala para ela que você está à disposição, se ela necessitar e quando ela necessitar. Ela não respondeu, no outro dia você fala um bom dia, manda uma mensagem para ela, encaminha o devocional.
que a Ju mandou para a gente. Eu já fiz tanto isso, gente. Eu já ouvi tanta mensagem assim, nossa, Laura, como eu precisava dessas palavras. Nossa, como abençoou a minha vida logo pela manhã. Porque eu tinha acordado de uma forma, a hora que eu ouvi, hoje eu já caminhei de outra forma através dessas palavras. Abençoa, meninas, as vidas das outras pessoas, que muitas vezes quando a gente é impactada, a gente fala assim, nossa, quantas pessoas eu posso impactar também? Você tem medo de oferecer um produto mais caro? Como é que é isso, meninas? Vocês vão falar a respeito do valor ou vocês vão contar a história da peça? Porque aí, normalmente, cada peça já tem o seu valor, né? Eu normalmente não falo o valor da peça. E aí, a hora que a pessoa faz a escolha, né? Quando eu estou no presencial com ela, e ela separa as peças, e eu já contei a história, eu já falei do propósito, eu já falei, né, da onde estão as meninas, da onde vocês estão, eu falo que nós temos empreendedoras em vários locais também, e aí a pessoa fala assim, olha, eu vou ficar com essas peças aqui. Eu falo, eu preciso só tirar uma foto do código, né? Porque aí tem um código e tem um valor. E aí eu tenho um grupo, né? Meu grupo do WhatsApp, escrito Joias da Bela. Aí eu entro no meu grupo comigo mesmo, aí eu bato foto, coloco o nome da pessoa, e aí coloco como é que ela vai fazer. Depois eu encaminho tudo para ela pelo WhatsApp. Eu encaminho um parabéns pela compra, que não é só, né, um valor, é um propósito de vida que a pessoa realmente vai, né, tá carregando com ela. Eu já ouvi clientes minha contando da sua peça para uma outra pessoa. A minha primeira venda da Filha Amada, eu contei a história e tal, ela encheu os olhos de lágrima assim, e ela falou assim, Laura, eu vou pegar essa peça, e sabe para quem que eu vou dar? Para minha mãe, para que realmente ela possa se reconhecer, e saber que ela é muito amada, e que eu a amo muito. Eu achei grandioso aquilo que eu falei assim, nossa, olha quanta intencionalidade que tem em uma peça. Semana passada, eu fui almoçar, eu estou de férias, aí eu fui almoçar, e aí encontrei ela, a mãe e o pai, no restaurante. Eu estava entrando com os meus filhos e o meu marido, e elas estavam saindo. Ai, meninas, na hora eu olhei no braço da mãe, e a mãe estava com a filha amada no braço. Eu fiquei emocionada, meninas, porque eu lembrei dela me falando, da Mari, que é a filha, né, que foi a cliente que comprou, da Mari falando, né, e contando um pouco da história, da trajetória, ela é filha única, né, e da relação dela e da mãe dela. E aí, a primeira coisa, meninas, a hora que eu vi que ela estava assim, eu não conhecia a mãe dela, e a hora que eu vi a pulseira no braço da mãe, eu falo, olha só quanta intencionalidade, e que história bonita das duas, né? Então, eu falo assim, que uma única peça, ela vai imprimir a história, mas a história de vida de quem carrega essa peça. Não é só a história de que realmente essa peça foi feita, foi pensada, foi determinada pela Ju, porque ela já nos proporciona tudo isso. Você se comunica com o propósito cristão da marca e de uma peça custa aí R$ 250. Essa peça foi criada para representar elegância e fé em momentos especiais. É uma joia que carrega significado e exclusividade. Assim como eu falei para vocês, eu nunca falei de valores de peça. Quem vê os valores é a própria cliente que está vendo. Ou eu, então, encaminho as imagens com o valor. Olha lá, o pós-venda, na minha opinião, é ainda mais importante que a venda. Estou olhando o chat, tá, meninas? A venda sozinha é apenas uma venda e é uma única vez. Se você faz um bom trabalho no pós-venda, terá um relacionamento com o cliente. Ele se sentirá amado e voltará com toda certeza. Falo com propriedade, pois acontece com frequência e rotina nas minhas vendas. É isso aí, meninas. E aí, aquela coisa, nossa, mas a pessoa comprou uma vez, será que ela esqueceu que a gente vende joias com propósito? Você está revisitando essa cliente? Olha lá, a Moni mandou aqui. Valores sempre o último de tudo. Conquistar com significado e qualidade antes de passar valor de investimento. É isso, Moni.
Meninas, é pouquíssimas vezes que eu falei, porque assim, a pessoa fala, nossa, Laura, eu não estou enxergando aqui o valor, eu estou sem o óculos, né? Nesses momentos, que aí eu falo qual é o valor da peça. Fora isso, meninas, já está tudo muito agregado, a venda já está feita. E a pessoa não olhou para o valor, ela olhou para o propósito da peça. Ó, exercício rápido, gente, responda aí, rapidinho. Porque alguém deveria comprar de mim e não de outra pessoa? Já pararam para pensar nisso? Quem é que vai responder isso para a gente lá no chat ou vai abrir aí, ó? Se o valor vier antes, é só o preço, é isso mesmo, e não o valor. Valor é quando agrega o que a peça entrega, aí é cifrão que vem com facilidade. É isso mesmo, Lisa. Meninas, por que deveria comprar de mim e não de outra pessoa? Já pararam para pensar a respeito disso? Quem gostaria de compartilhar essa resposta com a gente? Pensem aí rapidinho. Vamos lá. Laura, posso falar? Pode, por Fala, cada gentileza. uma vende de um jeito, né? Mas eu não apenas vendo uma joia, mas eu vendo uma experiência. E é como você falou, teve uma cliente também que um dia eu ofereci, ela também encheu os olhos de lágrima quando eu ofereci a filha amada. Que a primeira pergunta que eu fiz para ela não foi, você quer ver a joia? Eu falo, olha, deixa eu te apresentar essa joia com propósito. E aí eu perguntei, eu falei assim, você já se sentiu uma filha amada do pai? Na hora ela já encheu o olho de lágrima. Gente, quando a gente toca na ferida, a venda já está feita. Aí eu coloquei no braço dela e fui explicando o significado. Ela já foi imaginando, você via que ela ficava a mente divagando, assim, sabe? Ela ficava se imaginando na situação. Então, é sobre isso. Eu vendo uma experiência, por isso que os clientes compram de mim. Não compram apenas pela joia. Ah, eu vendo muita aliança também, então eu uso também na aliança da Dabella. Então, as pessoas começam a imaginar, se imaginar ali. Mês passado eu vendi o colar Casados para Sempre, eu vendi 6 colares em uma semana. E como que eu vendi? Ah, quer comprar? Não. Eu chamei os casais, principalmente os homens, e aí eu comecei a observar casais que parecem ter um casamento bacana, e aí eu oferecia para os maridos. E aí expliquei o significado do Casados para Sempre e vendi 6 colares em uma semana. E tem mais 3 aí passeando na casa de alguém. Mas é só pelo significado. A pessoa vai ver o preço por último, depois que ela entendeu a história. É verdade, Gra. E eu falo, gente, que é a verdade que a gente imprime, né? E a gente precisa ter estratégia, né, Gra? A gente precisa pensar, olha, para quem eu vou oferecer? Quem é o meu público? Né? Como é o meu acesso a esse público? Qual vai ser a minha estratégia? E aí cada um tem a sua. E eu falo que as mais simples são as que dão certo, porque é que está acessível para você, né? Às vezes a gente pode estar falando aqui, Gra, olha, vamos usar a rede social e tal, mas tem gente que não interage muito com rede social, só fica lá no dedinho, mas não sabe postar muito, não sabe pegar a imagem, tá tudo bem. É olhar para a sua realidade e se comunicar com a sua verdade. Olha, de que forma eu realmente vou conseguir fazer da melhor forma possível aquilo que está na minha mão, o propósito que Deus está me oferecendo. Muito bom, Gra. Eu fiz também, gente, um consórcio da Dabella. Eu criei um grupo no WhatsApp e eu tenho 12 meninas maravilhosas da Dabella. São Preciosidades da Bela. Eu coloquei o nome assim do grupo, Preciosidades da Bela. Tem a imagem da marca da Bela. E aí eu fiz um consórcio de 6 meses. Eu comecei agora em julho, né?
Eu acabei, gente, eu tô fresquinha na da Bela e eu tô amando. E assim, né, a criatividade tá tudo bombando. Eu falo, nossa, mas peraí, deixa eu ir um degrauzinho por vez, né, Gra? A Gra falou que já tá 1 ano e meio da Bela, né, já tem muitos degraus aí, né, e pode nos auxiliar aí com muitas estratégias, né, o que deu certo, o que não deu. E eu falo assim, meninas, tudo é propósito e tudo é processo. Tá? Então, às vezes, dá certo para uma, não dá certo para outra, mas só da gente entender e da gente reconhecer aquilo que, olha, eu fui nessa tentativa, deu certo, não deu certo, o que valeu foi o processo. Eu aprendi com tudo isso, eu aprendi permanecer no caminho, aí eu escolho, permanecer ou mudar. Olha, comigo não deu certo, ai, deixa eu fazer uma ligação para a Gra, deixa eu ver o contato da Gra lá no nosso grupo, ô Gra, me ajuda, Gra, né, não tá dando certo por causa disso, mas eu achei maravilhosa essa sua ideia e tal. E aí, meninas, eu precisava de seis meninas para entrar no consórcio. Eu tive 8. E aí eu falei assim, nossa, o que eu faço com essas 2 agora? Né? Eu não tenho 6, não tenho 8. E aí eu falei, bom, para quem precisava de 6 e tem 8, para eu conseguir mais algumas e fechar com 12, é maravilhoso, porque aí eu sorteio 2 por mês. E foi assim que eu fiz. Hoje, meninas, esse mês de julho foi o primeiro mês que eu sorteei. Eu fiquei pensando assim, o que eu entraria? Qual tipo de consórcio que eu faria? Qual tipo de compromisso que eu faria? Meninas, R$ 50 por mês, de julho a dezembro. Eu gero um valor de R$ 600 por mês em vendas, porque eu sorteio 2 meninas no consórcio e elas retiram R$ 300 cada uma. Elas ficam até o final do ano me fazendo picos aí de R$ 50, mas eu já garanto a minha venda. Eu ganho meus vouchers, eu ganho meu óculos de sol, meninas, que no final eu vou colocar com certeza, que é lindo, maravilhoso. E aí eu fico feliz, eu uso, né, a da Bela, e aí fico muito feliz por isso, vendo realmente aquilo que eu estou usando. E eu entendo que as meninas, elas ficam assim, nossa, quem é que vai ser sorteado esse mês? Eu tive várias interações parabenizando as 2 que foram sorteadas, né? E aí eu falo assim, gente, olha que carinho. Eu criei um grupo de 12 pessoas que elas não se conheciam, né? Tem 2 meninas que se conheciam dali do grupo. O restante não, é uma conexão de propósito. Eu encaminho para elas o devocional da Ju, nesse grupo, eu encaminho mensagens de Deus para elas nesse grupo. Está sendo um grupo onde eu posso realmente mostrar o propósito que nós temos na vida das outras pessoas. Então, assim, eu falei, nossa, eu preciso, né, ter algumas estratégias, mas olha o que Deus está me proporcionando nessa movimentação. E aí, para isso, a gente precisa de coragem, né, Gra? Para isso, a gente precisa falar assim, olha, vai dar certo, eu vou conseguir. E se não dá certo, deixa eu olhar para essa estratégia e mudar um pouquinho aí, ó, o direcionamento. Bora lá, meninas. Então, ó, a matriz da nossa comunicação, postura de valor, gente. O que você busca? Transmitir clareza absoluta, agir com respeito mútuo, falar com segurança inabalável e focar no propósito e na transformação. A postura do preço, gente. O que você tem que evitar, meninas? Excesso de explicações, medo de oferecer o produto, pedir desculpas pelo preço. Ai, gente, meu Deus, né? Misericórdia, Deus, não. E falar apenas de características desse produto. Como é que é, Gra? Você vende o quê? Experiência, Gra? Uma experiência. Ah, gente, olha que maravilhosa. É isso. Nós vendemos experiência. Nós vendemos empoderamento. Você merece, você tem muito bom gosto, você merece carregar todo esse propósito com você. E o conciliar-se, meninas? O conciliar não é apenas convencer, é um momento de alinhamento perfeito, onde a sua comunicação assertiva encontra a necessidade do cliente. Lembra quando eu falei da escutativa? Lembra quando eu falei, meninas, da maior necessidade do ser humano é de ser ouvido? E hoje em dia, as pessoas não ouvem mais. Hoje em dia, as pessoas estão falando com o celular na mão. As pessoas estão falando com a gente, ai, só um minutinho que eu preciso responder isso aqui. Ai, só um minutinho que eu já falo com você. Nós somos interrompidas o tempo todo. A gente está falando de emoções, a gente está falando de situações, de sentimentos, e nós somos interrompidas.
Porque aí o celular não para, as mensagens não param de chegar, os e-mails não param de chegar. Então, quando você se reconhece e se comunica bem, é o fechamento da vida, da venda, que se torna uma consciência natural de um relacionamento. Então, assim, olha, que tipo de relacionamento que eu tive? Eu fechei uma venda. Mas para isso eu precisei me conectar com a minha cliente. Para isso eu precisei, e aí eu não estou falando nem quais são os caminhos. Se é esse caminho olho no olho, se é uma interação via WhatsApp, se é uma postagem, uma publicação que vocês fazem. Então, cada um reconhece realmente quem são os seus clientes ou os futuros clientes. E aí eu falo assim que a gente precisa sair da nossa zona de conforto, meninas. Aí eu pergunto para vocês, sua agenda reflete as suas prioridades hoje? Na hora que vocês estão aí em casa, né? Agora, mais ou menos nesse horário, vamos ver, ó, 9h03, meninas, aqui no meu. Esse horário, vocês já estão, né? Finalizando o dia de vocês, preparando a agenda de vocês. O que eu vou fazer amanhã? Qual o horário que eu vou acordar? Quais serão as minhas prioridades do dia? Qual é o momento que eu vou proporcionar e refletir a respeito das minhas ações e das minhas estratégias? Enquanto empreendedora da Bela, enquanto mãe, enquanto filha, enquanto irmã. A gente precisa se organizar, meninas, senão a gente simplesmente vira no automático e aí vive um dia após o outro sem nada mudar. E aí vocês já ouviram aquelas pessoas? Ai, misericórdia, Deus. Vocês vão lá no mercado, aí tá lá na fila, né? Na fila lá do pãozinho. Aí chega, né? Umas senhorinhas lá e fala assim, ai, fulana, quanto tempo que eu não te vejo, tal. Nossa, eu não aguento minha perna, eu não aguento meu joelho, eu não aguento minhas costas mais. Aí a outra fala assim, isso aí não é nada. Você não sabe o que aconteceu comigo. Aí vai falando, só desgraceira atrás de desgraceira, misericórdia, Deus. E aí eu falo, meu Deus do céu, né? Qual que é o propósito de vida dessas meninas? Saíram de casa para comprar um pãozinho, ao invés de ser bênção na vida de outra pessoa, ao invés de falar assim, gente, olha, peraí, mas jura que aconteceu isso? Não, ó. E aí fica trocando remédio, né, gente? Nossa, olha, eu conheci remédio, você não tomou esse, então. Nossa, é maravilhoso, e vai lá porque não precisa de receita. Então eu falo, meu Deus, né? É o momento que a gente tem para falar da palavra do Senhor, é o momento que a gente tem para falar do nosso negócio, do que está acontecendo na nossa vida, do quanto nós estamos sendo abençoadas, o quanto Deus está proporcionando momento de vida para a gente. E aí, eu falo que é o momento da gente olhar para as prioridades, gente, e parar para pensar um pouco, né? Olhar para a sua vida e falar, peraí, eu cuidei muito de todo mundo hoje, agora é o momento de cuidar da minha vida e dos meus propósitos, porque Deus está me dando essa oportunidade, mas o que eu estou fazendo com ela? A Janaína falou, nossa, que legal, eu tenho interesse no consórcio. Qual o valor do consórcio? Eu montei um consórcio esse mês com 5 pessoas. Ó, que legal. Meninas, R$50 eu montei, né? Porque eu olhei para as pessoas que eu fiz o convite, né? A Janaína perguntando, né? O valor, R$50. Então, olha, cada uma, até dezembro, elas irão pagar R$50 e vai gerar um voucher para elas de R$300. Quem for sorteada, contemplada, já retira os R$300. Então, como eu tive 12 meninas, né, em 6 meses, então eu vou fazer serão 2 sorteadas por mês. E eu achei fantástico, porque eu falei assim, nossa, as meninas ficaram muito felizes, as duas. Teve a primeira sorteada, que ela falou assim para mim, ai, Laura, ó, eu vou entrar, porque eu achei maravilhosas as peças, são muito bonitas mesmo, e eu achei o valor bacana também, né, de tudo aquilo que eu olhei, que eu estou precisando, eu achei um valor bacana, mas eu vou ser a última a ser contemplada, porque eu nunca tenho sorte para nada. Aí eu falei para ela, eu falei assim, muda a sua cognição, né, você fala isso para psicóloga, a gente já fica de orelha em pé já, né, não muda a sua cognição, já fala ao contrário, olha o que você está se propondo, né, gente, a hora que eu fiz o sorteio não foi a primeira a sair? Foi a primeira a ser contemplada, e eu fiz ele ao vivo. Eu liguei a minha câmera, o meu computador, fui lá no sorteador, coloquei o nome das 12 meninas, né, falando, meninos, olha, a gente vai para o primeiro sorteio e tal, e eu quero fazer agora o segundo sorteio com alguém do grupo junto,
para realmente mostrar toda a verdade, né? Eu sorteei uma vez, estavam os meus filhos, eu convidei 2 pessoas, infelizmente uma falou que ia, depois não pôde ir, e a outra, né, foi muito em cima da hora, ela falou, já não consigo mais. Eu falei, ai, pelo horário eu já vou sortear. E aí, o que eu fiz? Eu fiz o sorteio, né, encaminhei, todo mundo ficou muito feliz pelas 2 meninas, e já mudou, né, até a fala. A hora que eu fui entregar as peças, no outro dia, eu já fui porque eu falei assim, nossa, que gostoso esse momento agora. Elas bateram foto, depois eu vou compartilhar com vocês, tá, meninas? Eu compartilho lá no grupo, converso com a Ana, com a Ju, e aí eu compartilho como é que foi esse momento. E foi grandioso, eu fui tomar um café, né, com uma das meninas, e que foi a primeira sorteada. A hora que ela me viu, ela falou assim, Laura, você lembra que eu falei para você? Que eu ia ser a última, porque eu nunca tenho sorte de nada. Aí eu falei, tá vendo? Então agora já é um divisor de águas aí, ó, para você pensar, né, diferente daquilo que você pensa. O Glauber colocou aqui, R$300 em peças, isso. Olha lá, consórcio de venda, né? 6 de 50, escolhe os R$300, eu sorteio todo mês para eles ter uma expectativa, é isso mesmo, meninas. Então, aí gera um voucher aí de R$300, tá? Esses R$300 é como se elas estivessem pagando por parcela de R$50 até o mês de dezembro, né? Aquelas que já foram contempladas, elas já estão usando. Ai, meninas, e ó, essa primeira pessoa que ela foi sorteada, eu estava tomando café com ela e depois o noivo dela passou para pegar ela para levá-la embora. E aí ela viu um anel maravilhoso na maleta e ela falou assim para mim: ah, esse aqui é maravilhoso, mas esse eu queria ganhar, né? Que ela não é noiva. E aí, a hora que ele chegou, eu falei: a gente precisa conversar. E aí ela tinha ido ao banheiro e tal, e aí eu apresentei para ele e ele comprou a peça. E aí entregou para ela depois de 3 dias. Então eu falo assim, olha, quando realmente Deus está no nosso propósito, as coisas acontecem, gente. Os direcionamentos vêm, a gente tem a leitura clara daquilo que a gente precisa estar e de que forma a gente precisa estar. Gente, a menina foi pedida em noivado. Eles já namoravam há um tempo já. Se vocês virem a felicidade dela, o entusiasmo dela, e ela já falou para mim, ela falou assim, Laura, tem coisa nova aí na maleta? Porque eu falei para ela, né, que eu ia trocar as peças e tal. Ela falou assim, eu preciso presentear e eu quero ver. Então, quer dizer, ela, né, esse valor dos R$300 que ela foi sorteada, ela já retirou as peças dela, eu já dei a baixa, já entrou o valor para mim, e aí como venda, e ele comprou mais uma peça que não estava dentro dos R$300, foi onde eu consegui bater a minha meta de 3 mil e pouco, esse mês que eu fechei agora. Então, eu falei assim, gente, estratégia com propósito gera bênção. Bênção gera bênção atrás de bênção. Eu falei, só não pode perder as oportunidades, meninas. E aí, pensa numa felicidade dessa minha cliente. Então, eu falo assim, olha, se eu não tivesse ouvido o que ela estava falando, se eu não tivesse entendido qual era a intencionalidade, o propósito dela, e não foi nada forçado, gente, né? O namorado dela já devia ter, né, a intenção tal, mas não tinha tido a oportunidade. Eu estava no momento certo, com um propósito, ali com ela, e não perdi o momento em oferecer ali para ele falar. Falar assim, nossa, olha isso aqui, mas isso aqui não é só um anel. Isso aqui carrega um propósito de vida, de futuro, né? Para alicerçar ainda mais, para concretizar ainda mais o que vocês já têm. Aí ele falou assim, verdade que ela gostou? Nossa, mas e o tamanho? Eu falei assim, ela colocou no dedo, deu certinho. Gente, foi lindo mesmo. Aí eu falo assim, olha, você imprime verdade e propósito, a venda ela acontece. Ô, Laura, é importante você falar isso, porque o que acontece hoje nas vendas, né? A gente chega no lugar e quando a gente já sente que ou a pessoa não vai comprar, ou ela não tem um dinheiro, ou ela não está no momento, a gente perde o time. Então, quando a gente se entrega no propósito, na história, se colocar no lugar do outro, aí ela flui. Vocês podem fazer a experiência, que é isso que a Laura está contando. Isso é fato, isso pode ser em joia, pode ser em casa, pode ser corretor, pode ser qualquer tipo de venda.
é você deixar fluir, é o jeito que você chega, é o jeito que você conta, a naturalidade, você ser intencional, né, Laura, você estava atenta, o que ela gostou, e o noivo chegou, e assim vai, e assim acontece, e a bênção vai para a vida deles também, né? Você já pensou, nossa, eu ia ficar muito feliz com esse anel, então tem que falar para ele. Então, você não foi ali falando, não, eu vou vender para ele, porque aí eu vou vender mais, aí eu vou bater minha meta. Então, quer dizer, a gente ter esse discernimento, né? Isso é muito legal, isso é uma estratégia muito poderosa, viu? Isso mesmo. Gente, a Ana me apresentou a Adabela e foi assim. Eu estava no momento e eu buscando, né? E eu sentada, aguardando. Eu falei, nossa, eu preciso sair para buscar um presente para minha mãe e tal, era Dia das Mães. E aí a Ana sentou e falou, Laura, você já comprou presente para sua mãe? Eu falei, nossa, né? Eu ia dar, gente, um aspirador de pó para minha mãe, que o dela tinha queimado. Ela tinha falado na semana para mim. Aí eu falei, nossa, vou comprar um aspirador de pó. Já tinha visto todos os valores, tal, tal, tal. Aí eu falei pro meu marido, eu falei assim, ó, você tem a conta lá no Mercado Livre? Já fecha lá para mim. Ele fechou a compra à noite. Eu liguei para minha mãe, eu estava em Marília, minha mãe em Lins, eu liguei para minha mãe, mãe, tá tudo bem aí? Tal, tal, tal. Mãe, já comprei o seu presente. O que você comprou, filho? Aspirador de pó. Filha, eu acabei de ir na cidade hoje à tarde e comprei aspirador de pó. Eu falei, pera um pouco, amor, cancela a compra, cancela a compra. No outro dia de manhã eu encontrei com a Ana, né? E eu, nossa, eu preciso ir para a cidade, né? E aquela correria toda, eu preciso comprar um presente do Dia das Mães para minha mãe, tal, 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 porque não deu certo o aspirador de pó, ela já comprou, tal, tal, tal. A hora que a Ana falou, eu falei, nossa, Ana, e eu já sabia o quê? Ana, você tem isso, tem aquilo, tal. Nossa, eu tenho, peraí, né? Aí ela começou a falar o que era da Bela, ela começou a me contar a história. Gente, eu não olhei para joias, eu olhei para Ana. Eu tive essa conexão, olho no olho. Ela sentou, ela me deu atenção e ela falou. E eu estava no momento, né, que eu precisava de atenção, Ana. E aí eu falei assim, a gente se abraça, a gente olha para o outro com humanidade, a gente se reconhece enquanto humano, né? E a Ana nem imaginava tudo que estava acontecendo e de que forma, tal. E aí depois eu comecei a contar algumas coisas para a Ana, ela falou, nossa, Laura, eu não sabia, tal. Eu falei assim, então, Ana, mas que bom, porque teve tanto, assim, propósito de vida, de cuidado. Essa peça fica até emocionada, gente. Mas, assim, o presente que eu comprei da Ana, e eu falei assim, gente, como isso é muito verdadeiro. E aí eu falo isso, eu falo da minha trajetória, né? Como é que eu conhecia da Bela? Como é que eu entendi o que era e por que eu tô nisso? Gente, eu nunca vendi semi-joia. Eu já vendi, gente. Eu já vendi sapato, já vendi bolsa, eu já vendi caldo, já vendi brownie. Nossa, gente, eu já vendi tanta coisa. Mas, assim, semi-joia eu nunca tinha vendido. Aí, a hora que a Ana falou, eu falei, Ana, mas como que é isso? E a Ana começou a falar, eu falei assim, meu Deus, mas isso não é um negócio, é uma experiência, que nem a Gra falou, né? É uma história, né, que carrega muitas intencionalidades, muito empoderamento para as pessoas. E é por isso que eu tô aqui, gente. Eu falo assim, que não é A as gente, coisas a gente que ganhou, hein? Você, uma pérola. Ana, eu falo assim, a gente precisa escolher onde a gente quer estar, né, Ana? A gente precisa entender, olhar para os nossos valores, olhar para o nosso tempo, para aquilo que a gente dedica de cuidado com a nossa vida e falar assim, nossa, mas vale o meu tempo? Vale o tempo precioso da minha vida que Deus está me ofertando? E vale, gente. E aí eu falo que são escolhas, e a gente precisa ter coragem para escolher, a gente precisa ter intencionalidade, a gente precisa ter propósito. E aí, ó, sua fé influencia suas decisões de negócio, meninas? Como é que vocês estão? Como é que vocês estão alicerçadas aí em relação aos seus valores, à sua fé? Como é que vocês estão se comunicando através da sua fé? E aí, ó, a corrente da transformação. Quem conhece seu propósito, comunica com confiança. Quem comunica com confiança, gera conexão. E quem gera conexão, fecha vendas e transforma vidas. Porque, Gra, eu ofereço experiências. Eu amei, viu, Gra? Sou sua fã também, viu? Diagnóstico, qual dos 3 Cs vocês precisam de mais atenção hoje, meninas? Vamos pensar um pouquinho a respeito disso? Vocês precisam se reconhecer? Você tem clareza do seu valor e do seu propósito? Ou ainda foca apenas no valor, no preço?
Você se comunica-se expressando sua mensagem com segurança? Ou você fica caindo no excesso de explicações, né, para ficar falando a respeito do valor, né, que a peça agrega à vida da pessoa? Ou você precisa se conciliar? Você consegue gerar conexão real para fechar venda com naturalidade e transparência? Anote aí no seu caderno qual será o foco que você precisa olhar para o seu desenvolvimento. E aí, meninos, ó, o protagonismo começa dentro de você. Quando propósito, comunicação e ação caminham juntos, o resultado deixa de ser apenas venda e passa a ser transformação. Deus não nos chamou apenas para vender. Deus nos chamou para influenciar as pessoas. Toda influência nasce quando nos conhecemos, nos comunicamos com verdade e conciliamos nossa vida com propósito. Quem conhece seu propósito comunica com confiança. Quem comunica com confiança gera conexão. E quem gera conexão fecha vendas e transforma vidas. Vendas não são sobre transações, são sobre revelar o seu propósito. E o mundo precisa, meninas, da mensagem que só você carrega. Por isso que eu falo que esse momento é um olhar para si e em volta de tudo aquilo que você tem, de tudo aquilo que ainda você vai alcançar, porque cada um carrega a sua mensagem, cada um carrega a sua verdade. E aí, o negócio, ele acontece, meninas. Eu espero que esse momento tenha tido intencionalidades para vocês, assim como teve para mim, meninas. Espero que eu pude ser ponte para a gente alcançar, para a gente alicerçar ainda mais qual é o propósito que Deus tem nos revelado a cada dia, a cada instante, né? Que sejamos pontes uma das outras, né? Para alicerçar, para nos fortalecer, para nos auxiliar, porque aqui, assim, é uma grande família, é uma família com um propósito. Obrigada pela oportunidade, obrigada, Ana, pela confiança, obrigada, meninas, obrigada, Ju. Espero ter contribuído e espero ter grandes trocas com vocês, né, no decorrer desse nosso processo de conhecimento, amadurecimento e grandes intencionalidades aí. Um beijo no coração de vocês, meninas. Obrigadão, viu? Laura, a gente que agradece, foi um momento tão precioso, porque ao mesmo tempo que a gente escuta você com a sua voz curativa, né? Gostoso ouvir você falar, muito bom, muito clara, né, na sua comunicação. Ô, Ju! Tá aí, que bênção! Estou aqui, eu estava aqui nos bastidores. A Ju estava em mentoria, ainda bem que deu certo você entrar, ô, bênção. Consegui A palavra está com você. Gente, arrasou. Já tem uma meia hora que eu estou aqui, viu? Uns 40 minutos. Ai, que bom, foi muito bom. Arrasou, é tão lindo ver você falando, desde a maneira como você entrou na Dabela, como o que Deus tem feito através da Dabela, né? Desde ideia, desde como ele tem aproximado pessoas, do grupo que você falou do consórcio. Eu falei, gente, que legal isso. É a maneira de a gente não só vender, mas, de fato, a gente levar o propósito, unir mulheres, né, conexões, trocas, e quando a gente entra nesse lugar, nesse movimento, as ideias vão surgindo, Deus vai abrindo as portas, e a gente vai vendo o cuidado dele, né? Como a Grazi falou, temos que reagir todo dia. A Dani, eu não sei se a Dani está aí hoje, mas a Dani fala muito sobre isso, né? Reagiu hoje, acho que eu vou começar a colocar lá no grupo. Quem reagiu hoje? Quem vai entender é só quem está aqui, sobre o tal do reagir, e a Dani sempre falava muito sobre isso. Porque, de fato, gente, se a gente entra em movimento, se a gente reage, não tem como não ter resultado, não tem como não ter vendas. É instantâneo, porque a gente não só vende, a gente leva experiência, a gente leva cuidado, a gente leva atenção,
a gente leva amor, e as pessoas estão sedentas disso, né? Tem muita gente vazia, muita gente interesseira, né? Te trata bem se você compra, se você naquele dia só queria conversar e não comprar, acaba destratando. Então, tem dia que a gente vai conversar e a gente vai fazer venda. A gente está ali, ó, só plantando a nossa sementinha do amor, porque na hora que ela precisar, ela vai lembrar da gente, porque foi a gente que deu atenção, foi a gente que escutou. E eu não vou nem falar, a voz da Laura realmente traz uma paz, né? Como diz a Ana, curativa, que é muito gostoso de te escutar, viu, Laura? Parabéns por você compartilhar com a gente e trazer as suas experiências. Meninas, cada vez mais eu quero trazer vocês para estar aqui falando, compartilhando, contando as estratégias, as experiências, né? A gente já fez muito isso, quem é mais antigo sabe, mas eu quero voltar a trazer mais as empreendedoras aqui, as guardiãs, o pouquinho que vocês contam e compartilham, vocês estão alimentando aqui a comunidade. Nós somos uma comunidade, nós temos que nos ajudar, né, a crescer, a ter ideias, o que está aplicando uma a outra também pode aplicar lá na comunidade dela, na família dela, né, na tribo dela ali, que é por onde ela está. Nós estamos aqui em diversos lugares do Brasil e hoje eu apresentei e conheci as nossas novas 3 revendedoras lá em Portugal. Apresentei, treinei com elas e foi uma bênção. Eu saí saltitante, né? Porque, meninas, tem gente aparecendo na Suíça, na França, na Alemanha, na Venezuela, nos Estados Unidos. Eu falei, Deus, agora dá condição da gente ir para esses lugares, de fato. Porque a gente ora, aí a bênção chega, nós temos que pensar como que a gente vai se movimentar. Mas eu quero testemunhar, porque quando a gente entra nesse movimento, Deus age no sobrenatural. Não é sobre a força do nosso braço, é sobre o cuidado que Ele tem sobre as nossas vidas. Então, vamos seguir firmes, confiantes. Se não estiver dando certo, chama a gente, não é para ninguém caminhar sozinha, nós temos que caminhar juntas, né? Então, a gente tem as guardiãs, a gente tem aí a Ana, dá um grito de socorro lá no grupo, gente, não estou conseguindo, não está dando certo, alguém me ajuda, alguém dá uma ideia, porque eu tenho certeza que sempre vai ter uma mulher disponível para fazer essa troca e para a gente poder se ajudar. Então, é muito gostoso. Mais uma vez, obrigada, Laura, pela sua disponibilidade, por você compartilhar a